Boa noite. Boa noite. Que bom poder estar aqui de novo. Estamos mais uma noite juntos aqui na semana de oração. Estou feliz hoje aí que essa jovenzinha que está fazendo barulho é minha filha. E nem sempre a gente consegue andar juntos, né? Então eu quero apresentar para a igreja. Fica em pé, amor. Minha esposa. Essa outra jovenzinha que está segurando a jovenzinha menor. Essa jovem linda e bem tratada é minha esposa. Dá tchau, filha. Dá tchau para todo mundo. Então, agora ninguém mais presta atenção no culto. Você tem que dar uma volta. Eu quero ver dormindo, né? Aí acordou já com a filha toda. Bom, estamos aqui na sequência. Feliz dia para o professor Roberto também. Prazer enorme estarmos juntos. Ele trabalhou junto, né, professor? 2005, né? Foi 2005, ele foi para o colégio. Foi 2005. Em 2004 me formei. Daí eu fiquei mais um ano em Itapecerica depois e de lá para cá sempre tivemos uma excelente amizade, família, muito carinho por vocês. A gente viaja junto, conversa aí. Pelo menos uma vez por mês a gente está se trombando por aí. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo aqui com toda a correria e a agenda do colégio. Nós vamos entrar direto na Bíblia. O tema de hoje é colocando Deus em primeiro lugar. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Eu vou dar aquele... a gente vai ler a partir do verso 13, né? Enquanto você procura, a gente fala aquelas coisas que é para dar tempo de você procurar. E a gente sabe, né? Enquanto você está procurando, nem sempre a gente presta atenção no que está sendo falado. Vamos um pouco de contexto aqui. Jesus está vindo aqui nesse ponto e nós estamos hoje inserindo esse texto justamente para a gente entender aquilo que nós estamos falando aqui a cada noite, de uma vida nova, de uma igreja nova, uma visão nova, uma perspectiva nova. Algumas Bíblias que elas mostram as falas de Jesus em vermelho. Alguém tem uma Bíblia dessa daí aqui agora, na mão? Eu tenho uma em casa, isso a gente usa para estudos e tal. Antigamente tinha essa Bíblia, acho que era mais comum. As falas de Cristo, elas apareciam sempre em vermelho. Quando Deus fala, aí a Bíblia usava a letra vermelha que é para destacar. Quando você pega esse texto aqui, numa Bíblia dessa daí, com escritas de Jesus em vermelho, você vê que nas últimas duas páginas é só vermelho, 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 vermelho. E quando chega aqui, a primeira pausa que acontece é justamente aqui. Há uma pausa ou outra, mas são pausas narrativas, que é para dizer que Jesus chegou em tal lugar e que ele fez tal coisa. Mas até aqui, Cristo está no meio de um diálogo aqui. Na verdade, ele está falando. É um sermão de Cristo, ele está pregando, as palavras dele são transformadoras. E tudo aquilo que ele ia falando, ia alcançando classes distintas. Então, quer dizer, no meio do discurso dele, acontece o que nós vamos ler aqui agora. Então, verso 13, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, que com certeza não estava prestando atenção em nada daquilo que Jesus estava falando, porque ele atravessa o discurso de Cristo com um tema que não tem nada a ver. Cristo estava falando em A, esse homem aparece falando em Z, uma coisa que não tem nada a ver com o texto de Cristo, com a lógica de Cristo, com o discurso de Cristo. É um homem que está literalmente interessado em si apenas. Para ele, pouco importava o que Jesus estava falando, ele estava ali na igreja para ele receber uma bênção, é isso que ele queria aqui. E a bênção na visão dele era o que ele queria e não o que Deus queria. Sendo que a bênção de verdade era o que Jesus estava falando, se ele estivesse ouvindo. Jesus estava falando, ele teria sido muito abençoado. Mas no meio do discurso de Cristo, o ser humano está tão alienado atrás das coisas dele que ele corta Jesus, ele interrompe Jesus, fala assim: gente, o que esse homem tem na cabeça? Interromper Jesus falando, né? Às vezes a gente pensa isso daí. E naquele monte de letras ali de vermelho, você vê esse parágrafo aqui, o homem ele entra, então, verso 13, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, ele falou: mestre, dê ordens ao meu irmão. O camarada pedir para o outro dar ordem, ele já está dando uma ordem, né? Dê ordens ao meu irmão para que reparta comigo a herança. Jesus faz uma pausa aqui, ele começa a olhar para o camarada: como assim? Ele vinha falando de um tema,
O camarada não estava preocupado com o evangelho, com a palavra de Deus, ele estava preocupado com a herança dele. Aparentemente, aqui que dá para entender, morreu o chefe da família, e aí a família começou a brigar. E esse camarada, se sentindo lesado, foi até Jesus para conseguir justiça, mas era a justiça que era dele. Então, Cristo, com toda a sabedoria, ele para. Jesus lhe respondeu, a Bíblia diz aqui, verso 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E Cristo, ele acha que ele tinha muita coisa para falar, e no discurso dele agora, na resposta de Cristo, está claro o seguinte, ele olha para o rapaz com todo amor, que só Cristo tinha, só Jesus para amar todo tipo de ser humano, e fala o seguinte, olha, o seu caso, a forma como você me abordou, ela me lembrou uma história que eu vou contar para você agora na parábola, mas antes de eu contar essa parábola, eu já vou dar o resumo dessa parábola. Aí Jesus dá um resumo da parábola que ele vai contar, e depois ele conta a parábola. Essa é a primeira vez que Jesus faz isso. Jesus, ele mudou de assunto por causa do rapaz, e ele chamou a atenção do rapaz, deu a moral da história antes da história, depois ele contou a história, e aqui ele faz um apelo todo inverso, na mesma proporcionalidade da inversão de abordagem que o rapaz teve ou não teve com Cristo, enfim. O verso 15 diz assim, então ele se recomendou, cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quer dizer, isso aqui não é religião. Você está achando que religião é buscar Deus para você ganhar as coisas, é isso? Então você está perdendo o seu tempo. Ele falou para o rapaz ali. A felicidade da pessoa não constitui assim, não é medida por aquilo que ela tem, pelos bens. Ela está buscando a Deus com os óculos. Lembra que a gente falou sobre os óculos? Não? Você colocou o óculos errado para buscar Deus. E a gente não enxerga Deus do jeito que Ele é. A gente enxerga Deus do jeito que nós somos. Esse camarada era um camarada ganancioso. Ele olhava a Deus com ganância. Os olhos tortos me levam a ver um Deus torto. Olhos egoístas me levam a ver um Deus egoísta. Olhos sinceros me ajudam a enxergar Deus como uma criança enxerga os seus pais. Então ele diz aqui, cuidado, guardar de toda e qualquer avareza. A vida de homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Daí agora então a parábola. E lhes proferiu ainda, verso 16, uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo. Que agora você tem um monólogo, um camarada que fala sozinho. A Bíblia diz assim, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei eu? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí eu recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, agora descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, verso 20, louco, essa noite, e se te pedirem a sua alma, se você morrer, o que você tem preparado vai ficar para quem? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu não sei se você conhece alguém que fala sozinho. Você conhece gente que fala sozinho? Eu tenho um vô em casa que ele fala sozinho. É o meu vô espetáculo. Ele fala assim de conversar sozinho. Ele não só mexe a boca. Eu vim de uma família que o meu pai, ele assim, mexe a boca sozinho. Quando está dirigindo, ele trava um diálogo mental. Você não escuta o que ele está falando, mas você vê ele... E dizem que eu puxei o meu pai. Eu nunca vi isso daí, mas a minha esposa acho que já me pegou já, sei lá, separado por um guarda, e até o guarda chegar você vai treinando. Isso é um diálogo mental. O meu avô, ele cruza a barreira do mental, do diálogo mental, para ter um diálogo audível. E é engraçado que se você ficar olhando ele de longe, ele não cobra nada por isso. Ele dá risada sozinho, ele chora sozinho, ele briga sozinho, ele repreende sozinho, ele levanta o problema, resolve o problema tudo sozinho, e assim é um espetáculo. A gente fica olhando ele assim, a gente escuta ele de longe, ele olhando assim, esse negócio aqui, começa a falar aí ele vai lá e arruma um negócio, e conserta agora, esse negócio tá bom, e daí fica ali em cima do negócio, as coisas ali não é passando. É interessante, esse camarada. É um camarada que ele falava sozinho, por motivos bem diferentes. O camarada
A expressão eu, aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, ou meu, ou a referência à primeira pessoa do singular, eu contei aqui, na minha tradução aparece 16 vezes. Estou falando de 4, 5 versos aqui. Cristo ele vem falando umas 3, 4 páginas, ele só fala sobre o Pai, ele fala sobre os outros, ele fala sobre as pessoas, atravessa esse camarada e surge uma história onde a primeira pessoa do singular é mencionada 16 vezes, e para uma pessoa que menciona 16 vezes em 4 versos, eu chamo de louco, e aí Cristo faz essa análise aqui. Se quiser contar comigo aqui, quantas vezes, vamos só passar aqui para ficar bem claro esse aspecto do texto aqui. Olha o que diz aqui, versículo 17. E arrazoava consigo mesmo. Aí agora começa aqui mesmo. O que farei eu? Aqui o primeiro eu. O que farei? O seu verbo já está conjugado, declinado para a primeira pessoa. Você pode entender que ele está falando com ele mesmo. Eu não tenho onde recolher os meus frutos. Aqui já é o terceiro na minha contagem. Verso 18. E disse, farei. Aqui é o quarto. Farei isto. Próximo verbo, destruirei. Tudo na primeira pessoa. Os meus celeiros, sexto, reconstruí-los-ei, sétimo, maiores, aí recolherei, oitavo, todo o meu, nono, produto, e todos os meus bens, décimo, então direi, 11º, a minha alma, 12º, agora ele fala para outra pessoa, mas ele está conversando com ele mesmo, muda a declinação do verbo, mas é tudo para ele mesmo, tu tens, ele está falando com ele mesmo, depositado muitos bens para muitos anos, agora você descanse, você coma, você beba, você regate, a gente já passou aqui de vários, mas Deus ele entra aqui então, e agora é a vez de Deus cortar o ser humano, chama ele de louco, e diz assim, se você morrer essa noite, tudo que você tem consigo vai ficar para quem? Daí ele diz finalmente, então, lembrando aquilo que a gente já leu, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. O que Deus quer dizer com isso aqui? Cristo está combatendo aqui a teologia da religião que coloca o homem no centro. E há muito tempo o homem tem se colocado no centro da religião. A religião é aquilo que liga o ser humano com Deus. É aquilo que leva o ser humano a uma condição, uma realidade diferente. Transforma o ser humano e o coloca na presença de Deus. O foco da religião não é o ser humano, é Deus. E é Deus que busca o ser humano. O ser humano entra como centro do desejo de Deus, mas o centro da religião é Deus. E o desejo que parte dele leva o homem a entrar em cena. Mas não tem a ver com o homem a religião. E desde essa época aqui, buscar a Deus significava você pedir, você ter, você ganhar, você realizar, você ter casa, você ter um carro, mais um carro, e mais uma casa, e 3 casas, 5 casas. E isso era sinônimo das bênçãos de Deus. Quer dizer, quem não tinha nada disso, era tido como alguém que havia desagradado a Deus. Os doentes, na mentalidade religiosa da época, uma pessoa doente tinha desagradado a Deus. O que era um leproso? Era uma casta. Era uma marginalização de uma classe de pecaminosos. O que era uma viúva? Era a mesma coisa. Essas pessoas nem contadas eram. Chega um camarada agora que ele tem muitas coisas e Deus diz para ele, meu amigo, o sucesso não é sinônimo de religião. O que Deus quer de você é a sua vida, a sua alma. Será essa noite te pedirem a sua alma, o que é que você vai fazer? É aquilo que ele... E assim Cristo ele inverte a pirâmide que quer ver na cabeça daquele camarada. Essa história lá continua e surge então aqui o remédio de Deus. E Cristo continua falando. Agora ele vira para os seus discípulos. Ele fala umas palavras para os discípulos. Daí aqui no versículo 23, a vida é mais do que alimento e corpo mais do que as vestes. Olhem os corvos, eles não semeiam, não ceifam, não tem despensa nem celeiro. Todavia Deus os sustenta. Quanto é que vale mais você do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 27, observai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, contudo vos afirmo que nem Salomão, que tinha tudo, mais do que esse camarada louco que chegou para mim pedindo para repartir herança, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles.
E Cristo continua falando, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada na forno, quanto mais vocês, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que vamos comer, o que vamos beber. Os gentios se preocupam com essas coisas. E finalmente no verso 31 ele diz, mas buscai antes de tudo o reino de Deus. Mateus diz ali, e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Cristo não é contra a riqueza, Ele não é contra a bênção, Ele não é contra você se dar bem. O problema não é você ter as coisas, o problema é as coisas possuírem você. Esse é o problema. O problema não é eu possuir um diploma, mas é Ele me possuir. Não é eu ter herança, mas é a herança me ter. Não é eu ter o emprego, mas é Ele me dominar. O Cristo Ele coloca as coisas no seu lugar. As bênçãos, de acordo com Cristo, são um subproduto de quem buscou o reino de Deus. E Ele fala 3 coisas aqui. Primeiro, olha o lírio do vale, do campo. Depois ele diz, olha as aves. Terceiro, ele diz, olha a sua vida. E eu quero me demorar nessas 3 coisas aqui, de maneira bem rápida. O lírio do campo, a planta. Antes da planta crescer para cima, ela cresce para onde? Para onde que ela cresce? Para baixo. A lição de Cristo aqui é bem clara. A prioridade da planta não é aparecer. A prioridade é fincar raízes. É isso aqui. Na medida em que ela finca a sua raiz, ela busca a água, que nós mencionamos ontem, do Espírito Santo, da pureza de Jesus Cristo. E a partir disso daí, o que acontece com ela é resultado. O resultado, nesse caso, é ficar mais bonito que Salomão. No caso dela. É uma planta que não vale nada. Tem a beleza maior do que o rei mais poderoso em termos de posses que já passou pela época bíblica, que era assim. Mas se a planta crescer para cima, ela cresce para baixo. O Cristo vira para aquele homem lá e ele fala o seguinte: você quer crescer para cima, você quer estar bem? Que bom, parabéns, cresce para baixo. O que se humilha primeiro é o que vai ser exaltado. Isso é religião. Servir, ficar raízes, buscar solidez naquilo que você sabe que não é e que não tem. Você sabe que você deve descer antes de subir. Aquele homem, eu imagino, ele começa a ouvir agora isso daqui. Ele chega para Jesus com outra proposta, fala: Senhor, como é que eu subo mais? Isso diz, descendo. Descendo. Aí ele desce. O ser humano, ele entendeu o seu papel. A planta tem que ser enterrada. A semente, ela entra na terra e ela morre. Ela deixa de ser a semente. E ela fica ali, de alguns dias, ela entra em um estado avançado de uma semi-decomposição, uma semi-recriação. A questão é que a semente deixa de ser semente. A semente que ela se apega àquilo que ela é, ela acaba sendo comida. Algum pássaro vai passar e se alimentar dela. Isso ele está falando em morte. Você tem que abrir mão de quem você é. E você é colocado fundo na terra para começar a criar raiz. É ali que Deus vai trabalhar com você. Depois ele diz, olha o pássaro dos corvos, né? Pássaro, a primeira coisa que o pássaro faz de manhã, o que é? Você sabe, né? Até eu comecei na cidade, eu sei disso. O que ele faz? Assim que ele acorda louvando a Deus. Então, essa é a lição de prioridade. Antes de subir, cria raiz. Quando acordar, você busca Deus. A primeira coisa na vida é Deus. A primeira coisa no seu dia é Deus. A primeira coisa nas suas decisões é Deus. A primeira coisa na sua agenda é Deus. A primeira coisa na sua empresa é Deus. A primeira coisa na sua faculdade é Deus. No seu namoro é Deus. Na sua família é Deus. Se eu não priorizo Deus, se eu não coloco Ele onde Ele deve estar, Ele vai ficar aonde eu vou colocar. Porque Deus está onde nós o colocamos. E é justamente ali que Ele permanece. Então Deus vira para esse homem e fala assim: você está colocando coisa errada. Você acorda pensando na sua herança, você dorme pensando na sua herança. Você vai para o trabalho pensando na herança, você vai fazer conta que está pensando na sua herança. Começa a pensar na herança de Deus. Acorda louvando. Viva louvando. Com prioridade. A terceira coisa que Cristo fala é sobre a vida, então. O ser humano. A gente preocupado com o que comer, o que beber. A criança, quando nasce, uma das primeiras coisas que ela faz, ela já acorda buscando o alimento.
A gente percebeu isso daqui. Nosso primeiro filho, incrível, já nasce sabendo mamar. O problema do mamar é a gente. Fica muita gente em si, fica ali, faz isso até. Eu lembro da enfermeira chegando no quarto e acalmando a gente, falando assim, não é assim, deixa ela pegar, ela vai achar, ela vai pegar. Se você coloca no lugar certo, ela vai achar. A criança, a primeira coisa que ela busca é alimento. Alimento. É aquilo que vai manter a sua vida. Ela não busca luxúria. Ela não busca estar certa. Ela não busca ganhar argumento. Não busca reconhecimento social. Não busca destaque. Ela não busca ser vista. Ela busca a vida. Simplicidade. Finalmente, Cristo diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Há dois reinos, Cristo diz. Dois reinos. Há o reino de Deus e ao reino que o ser humano quer construir. Toda vez que você busca o reino de Deus, Deus vai cuidar do seu outro reino. Mas quem busca outro reino, ele não vai ter nenhum dos dois. Nem o de lá, e muito menos o de Deus. Agora é interessante que Mateus ele adiciona em toda a sua justiça. Justiça ela tem que ver com o cumprimento da lei. Com andar nos caminhos certos. Seguir algo que você entende que é maior que você, uma lei que você não criou. Você pode concordar com ela, às vezes você pode não entendê-la, mas significa andar um caminho trilhado não por você. Seguir uma prioridade que foi estabelecida por outra pessoa, que sabe o que é melhor que você, o que é melhor para você. Isso é justiça. Justiça não é buscar estar certo, defender a sua palavra, não, mas eu ganho, não, isso não pode sair por baixo. Isso não é justiça. Justiça é andar na lei, é retidão, é se deter nos caminhos de Deus. No que a Bíblia fala tão fartamente, fazer a vontade de Deus, as coisas que você sabe que é certo. Justiça não é você brigar com o irmão por causa de herança. Aquele rapaz chegou para Jesus buscando um tipo de justiça, mas Senhor, faz justiça. E Cristo disse, sim, eu faço justiça. Vai buscar o reino de Deus, lá tem justiça. Cumpre os mandamentos de Deus, você vai descobrir o que é justiça. E a Bíblia não fala absolutamente mais nada sobre esse camarada. O Cristo ele tem que vir agora e falar com os discípulos dele. Os discípulos de Cristo buscavam o outro reino. Cristo disse, essa prioridade é o reino de Deus. Essa aqui é uma lição que fala sobre prioridades. Mude o foco. Não busque a herança da terra. Se você busca a herança da terra, você pode até encontrá-la, mas ela, duas coisas. Primeiro, não vai durar para sempre. Segundo, ela vai acabar com você. Quando a gente fala em herança, não é dinheiro apenas. São as coisas que são pertinentes à terra. É a ganância, as amizades da terra, os divertimentos da terra, a filosofia da terra, as propostas da terra. Cristo diz, faz que nem a planta, cria raiz. Talvez eu esteja falando para alguém que há muito tempo tem vindo à igreja, você nasceu na igreja, sei lá, já foi batizado, já está aqui há tanto tempo, mas vivendo uma religião que busca e que coloca o ser humano sempre no centro. Eu quero isso, Senhor, dá emprego, cura isso, faz aquilo, faz isso, aquilo. A gente tem que pedir para Deus mesmo. Mas Cristo coloca essas coisas como um subproduto da religião. Religião é Deus. Conexão é criar raízes em Deus, na palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para você que quando acorda busca o império humano. Deus diz, busca o reino de Deus. Talvez eu esteja falando para você que a primeira coisa que busca na vida, ao invés do alimento, das coisas necessárias, busca as outras coisas que são vistas, mas não alimentam. Não vão trazer solidez para a sua vida. Vão te enfraquecer. Antes que você morra, o pecado ainda tem muita coisa ruim preparada para você. As palavras de Cristo, busca o reino de Deus. É isso que você tem que viver. É a justiça de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. E você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Não busque a Deus só para ganhar. Não busque a Deus para resolver problema. Não busque a Deus para ter mais. Não busque a Deus para mudar sua vida. Não busque a Deus para essas coisas. Busque a Deus para buscar a Deus.
um livro, uma narrativa de oração, um rabino judeu escreveu. Esse livro ele retrata um diálogo que ele teve com um amigo cristão. O amigo ele queria apresentar Cristo para o judeu. A gente sabe que os judeus eles não aceitam Cristo como sendo Deus, o Messias, eles aceitam como uma figura histórica. Mas nesse diálogo aqui, né, o cristão ele estava explicando para o rabino justamente que Cristo é a pessoa que ele pedia, que ele orava em nome de Cristo, e por algum motivo eles entraram em assunto de oração. E o rapaz ele começou a falar assim: quando eu oro a Cristo, eu tenho a possibilidade de pedir a Ele. Eu peço a Ele muitas coisas, eu peço a Ele vida, eu peço saúde, eu peço cura, eu peço trabalho, eu peço emprego, eu peço isso, eu peço pela minha família, eu peço por amigos, eu peço pela casa, eu peço pelos negócios, eu peço por isso, eu peço por isso. E depois que ele havia colocado ali um catálogo de pedidos, ele percebeu que o amigo dele parou de falar. Ele falou assim: e os judeus também oram? Ele falou assim: nós oramos a Deus. Ele falou assim: vocês pedem o quê? Ele falou assim: nós pedimos Deus. Como assim, Deus? E ele deu a maior lição no cristão. E disse o seguinte: Deus é o que basta. É o reino de Deus. O resto pode vir, pode não vir. Se vier vai ser uma bênção. Se não vier também vai ser uma bênção. Se eu tenho Deus, ele diz, eu tenho tudo. Se você tem Deus na sua vida, meu amigo, você tem tudo. Você tem tudo. Vamos buscar Deus, ficar raiz em Deus, priorizar Deus. E Ele vai te mostrar a verdadeira religião, o reino de Deus. As coisas vão ser apresentadas. Deus nos abençoe cada dia mais. Feche os seus olhos, eu gostaria que você orasse a Deus. E depois nós vamos ter um hino final, eles vão preparar uma música para a gente cantar. Vamos orar a Deus, vamos falar com Ele nesse instante. Querido Deus, Pai, assim como aquele rabino falou, queremos Deus apenas. E é isso que nos basta. Se temos Deus, temos tudo. E o tudo, quem vai dizer que é tudo ou não é Deus. Nossa religião, Senhor, ela deve focar em Deus. Nossa prioridade deve ser Deus. Não o homem. Não as suas necessidades. Não a justiça do homem. Conforme a Bíblia começa, nas suas primeiras palavras, dizendo: no princípio, Deus. E hoje queremos colocar Deus no princípio de todas as coisas. No princípio das nossas escolhas, das nossas decisões. No princípio, Senhor, das dificuldades que podem vir à nossa vida. No princípio do nosso dia, no princípio da família, no princípio da saúde, no princípio de todas as coisas. Onde estiver Deus, Senhor, haverá o reino de Deus ali acontecendo. Que nossa preocupação seja em implantar o reino de Deus. Em espalhar o reino de Deus, em buscar e promover o reino de Deus e a sua justiça. Nos permita, Senhor, entender a sua justiça, aplicá-la à nossa vida, sermos fiéis a Ti naquilo que sabemos que é o correto. Nos abençoe nessa noite, abençoe cada pessoa que aqui veio, nos dá Deus, nos dá o reino de Deus. Te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Nos abençoe. Temos